Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo de minha guarda, intercede por mim. Hoje, Jesus, aqui diante de Ti exposto, prolongamos a jornada de oração de ontem. Rezamos pela paz, como o Santo Padre nos pediu. E vamos fazê-lo entrando pela noite dentro, acompanhando-te em oração. Isto porque é a véspera da primeira sexta-feira do mês. E assim o fazemos aqui todos os meses. Temos um tempo de velada. Às vezes fazemos-lo toda a noite. E gostamos de o fazer, Senhor. Quando podemos, fazemos-lo assim, por turnos, toda a noite. Hoje faremos só durante um tempo. Mas calha bem esta primeira sexta-feira do mês, porque é precisamente também a primeira sexta-feira de Quaresma. Começámos ontem. E que presentes temos, acho que é lógico termos, ou recordarmos, pelo menos alguns de vocês lembrar-se-ão, daquelas palavras numa quinta-feira, a Quinta-feira Santa, no Horto das Oliveiras, em que Jesus pede aos seus discípulos, àqueles mais íntimos, orai para não entrardes em tentação. Neste contexto, em que o Papa nos pede que rezemos mais, em que façamos oração e jejum, Jesus ensinou-nos que à diabólica insensatez da violência se responde com as armas de Deus, com a oração, com o jejum. E assim nos convidou a passar o dia de ontem como um dia de jejum pela paz. Encorajo de modo especial os crentes a fim de que naquele dia se dediquem intensamente à oração e ao jejum. Pois aqui estamos a prolongar esse dia, a pedir a paz e a escutar-te a Ti, Senhor, a dizer-nos: orai, orai para não entrardes em tentação. E talvez te recordes das outras palavras, essas tristes, de Jesus, também colocadas naqueles apóstolos e especialmente em Pedro. Pedro, nem uma hora pudeste velar. Esta é a nossa arma, a oração e o sacrifício. Aqui estamos, Senhor, para te acompanhar. Há dias celebrei a Missa pela Paz. Tenho todas as orações da Missa. Estão aquelas diferentes. A entrada, a antífona de entrada, a coleta, a oração sobre a comunhão, sobre as olatas, enfim. Essas orações são específicas a pedir a paz. Mas depois lembrei-me, quando estava a pensar nesta meditação, ontem, lembrei-me de certeza que a Igreja também escolheu para essa missa umas leituras próprias, umas leituras específicas. E fui procurá-las. E encontrei muitos textos do Antigo Testamento, salmos a pedir a paz e leituras do Novo Testamento e Evangelhos. Pensei que isto nos poderia ajudar a fazermos oração. E peguei num deles. Se alguém me ama,
é um texto em que Nosso Senhor diz na última ceia, é um texto de São João, do capítulo 14, versículo 23 em diante. Nosso Senhor está na última ceia a despedir-se, portanto é quinta-feira santa. Pouco depois, vai para o Horto das Oliveiras fazer a sua oração. Acho que o contexto ajuda a fazermos a nossa oração hoje, aqui, diante de Ti, Senhor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a Ele, e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não observa as minhas palavras. E a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas estando convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos disse. Deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Não vos a dou como a dá o mundo. Não se perturbe o vosso coração, nem se assuste. Ouviste que eu vos disse: vou e voltarei a vós. Se vós me amasseis, certamente vos alegraríeis de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acreditais. Questionei-me o porquê destas palavras, porquê do texto todo, longo. Só algumas pequenininhas, só 2 frases é que se referem à paz. E, porém, todas se referem à paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não como a dá o mundo. E aqui entra tudo. O Nosso Senhor está a falar da sua cruz. Senhor, estavas a despedir-te dos discípulos. Querias que eles soubessem de antemão. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer acreditais. E se vós me amasseis, certamente vos alegrarias de tudo isto que vai acontecer, de que eu vou para o Pai. O que é que Nosso Senhor nos dizia? O que é que tu, Senhor, querias dizer àqueles discípulos? De que a paz que nos vai conseguir não é como o mundo a dá. O mundo consegue a paz pela violência sobre os oprimidos, sobre os outros, vencendo os outros. E Nosso Senhor fala da violência sobre si próprio, não sobre o inimigo. Como é que nos dá a paz? Não como o mundo a dá. Ele vence, ele consegue a paz, morrendo, como o grão de trigo que cai na terra e, se não morre, não dá fruto. Mas morrendo, desfazendo-se, transformando-se planta, morrendo e ressuscitando, então sim dá fruto. O Senhor tu, Senhor, falavas-nos da cruz. Não se perturbe o vosso coração, nem se assuste. Nosso Senhor Ele já lhes tinha dado elementos para isso. Eles já estavam a ficar assustados e por isso Nosso Senhor tem de parar o discurso para dizer: não se perturbem. Isto é bom, embora eu esteja a falar de uma coisa que vocês intuem como má. Eu vou partir, mas voltarei para vós. É o grão de trigo. Vai dar fruto. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. E penso em ti. Estava neste ponto, apontando aqui assim algumas ideias, pensava que a ti, universitário, te vai custar, te gostaria, neste momento estarias até, ou é provável que estejas um pouco revoltado com toda esta teologia, porque já pensaste na guerra, porque o típico teu, meu também, não sou um pouquinho mais velho, mas é normal, nosso, de homens, pessoas humanas,
é olhar para estas coisas e a classificá-las, até politicamente, racionalmente, tomar um partido e pronto, e fazer qualquer coisa, arregaçar as mangas. O que é que vamos fazer? Enfim, as pessoas, não sei, têm que defender a minha pátria, têm que... Mas, enfim, eu queria... Aqui é um tema, um ponto difícil para mim, porque estamos diante de Nosso Senhor e eu quero ajudar-te a rezar. Por isso, peço ajuda ao Espírito Santo para ver como consigo encaminhar. Pensa o seguinte, é óbvio que esta guerra em concreto está a fazer-te pensar nisto e a raciocinar e a olhar e a fazer cenários posteriores e tudo isso. E tens todo o direito de o fazer, aliás, é lógico que o faças. Mas hoje peço-te que te abstenhas um bocadinho das concretizações, que olhes um bocadinho que tenhas uma visão mais genérica, mais geral, mais global. Que tomes o pulso ao mundo. Ou seja, que com o estetoscópio depois auscultes o coração do mundo. E que o vejas. Como é que ele está? Está doente. Está doente. Está duro este coração. Está frio. Está longe de Deus. Está centrado em si próprio. Está convencido de que não precisa de Deus. Está autossuficiente. E por isso vai-se autodestruir se não for Nosso Senhor. Sem Deus, este mundo colapsa, autodestrói-se. Não há outra solução. Por isso, toma-lhe o pulso, examina-lhe o coração e reza em conformidade. Aí sim já vais perceber tudo o que Nosso Senhor diz e como Nosso Senhor diz que tem de morrer. Porque se Ele não morrer, a humanidade acaba-se. Não porque Deus a vai destruir, mas porque o homem se vai autodestruir. Pensei em Fátima. Recordei as aparições de Nossa Senhora num cenário de guerra, Primeira Guerra Mundial. Jamais se tinha passado pela cabeça humana que pudesse haver tamanha destruição. O homem nunca tinha tido tanto poder destrutivo e de facto foi uma coisa terrível. Embora nós depois já tivemos uma outra guerra que parece que até lhe faz sombra a essa. E é aí que Nossa Senhora se mostra e mostra e nos fala da parte de Deus e nos diz tantas coisas. E se por acaso posso estar a assustar um bocadinho, comece pelo fim. Por dar um bocadinho de esperança. Fátima mostra-nos que Deus está ainda comprometido connosco, com a nossa história pessoal e com a história do mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, a que o mundo assistiu, uma pergunta que muitos filósofos e teólogos fizeram foi esta: onde estava Deus quando isto aconteceu? Estou a ler umas palavras da irmã Ângela de Fátima Coelho, postuladora da irmã Lúcia, num livro que se chama Dentro da Luz. E ela cita o cardeal Ratzinger. O Papa Bento XVI, perdão. O Papa Bento XVI em Auschwitz. Tomar a palavra neste lugar de horror, de acúmulo de crimes contra Deus e contra o homem, sem igual na história, é quase impossível e é particularmente difícil e oprimente para um cristão, para um Papa que provém da Alemanha. Num lugar como este faltam as palavras.
No fundo, pode permanecer apenas um silêncio aterrorizado, um silêncio que é um grito interior a Deus. Senhor, por que te calaste? Por que toleraste tudo isto? Sobressai sempre de novo a pergunta: onde estava Deus naqueles dias? Por que se calou? Como pôde tolerar este excesso de destruição, este triunfo do mal? E são perguntas que os teus colegas fazem hoje, quando veem notícias de crianças que morrem neste conflito, das atrocidades que se vão narrando e que iremos saber pouco a pouco. Agora sabe-se pouco, vai-se saber mais. Fátima é uma garantia de que Deus não está longe, de que Deus está ainda comprometido connosco, de que, mesmo quando a nossa liberdade nos leva a estas tragédias, Ele não nos abandona, nem ao seu povo, nem à sua Igreja. Disse que começava pelo fim, porque te ia propor algo, se calhar, indigesto. Já alguma vez rezaste com o terceiro segredo de Fátima? Eu nunca o tinha feito, até há poucos dias, em que no retiro do Bom Barral, no retiro de São Rafael, que vos preguei, se calhar algum de vocês estava lá presente, peguei e falei de algumas dessas coisas. Tinha acabado de voltar a ler, sobretudo neste livro, e neste cenário, era um cenário de iminente guerra. Agora estamos em guerra. Estávamos a poucos dias de começar a guerra. Eu convido-te a fazê-lo aqui, e aqui diante de Jesus na hóstia consagrada, diante do Senhor, com todas estas circunstâncias mundiais, globais, que nos circundam, e a olhar para um texto que, a viajar, não é um texto de si profético. O segredo de Fátima não é um texto profético, é um texto que a convidar, ou seja, é como quer dizer, a assustar, é mesmo para assustar, e ele assusta de facto, para assustar-te que o que pode acontecer se não se escuta Deus e se não se escuta a sua mãe. Eu ia pegar na terceira parte. A primeira fala do inferno e é relativamente longa e imaginem que é bastante assustadora porque descreve o inferno. A segunda, o Imaculado Coração de Maria e a história mundial, como pede a consagração e como diz que a guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, depois começará outra pior. Por fim, o terceiro segredo, que só se desvendou, só foi revelado na Cova da Iria, no ano 2000. É em julho que Nossa Senhora revela tudo isto. Conta a Lúcia. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo, com uma espada de fogo na sua mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que parecia iam incendiar o mundo. Mas apagavam-se com o contacto do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. E vimos, numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante, um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes religiosos e religiosas, subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz, de troncos toscos, como se fora de sobreiro, com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meio em ruínas, e meio trêmulo
com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E mesmo assim, foram morrendo uns atrás, e assim mesmo foram morrendo uns atrás outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. E termina com um pormenor, ou com... Sob os 2 braços da cruz estavam 2 anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Sempre me assustou e por isso nem li, simplesmente. Não consegui rezar muito com isto. Ou se calhar nem tentar. Não sei se isso te interessa muito, mas pronto, só para dizer que agora neste contexto, e também guiado por este livro, fui levado a olhar para as coisas com mais pormenor. E para este mundo, como dizia há pouco, ferido, doente. E saber ler o comentário teológico, que sim, me lembrava de o ter lido, que o Papa João Paulo II, São João Paulo II encarregou na altura o Cardeal Ratzinger para escrever e que foi publicado, e que dizia que de facto isto não se tratava de uma profecia que iria acontecer, mas de algo para mover a nossa... para nos mover a atuar. Penitência, penitência, penitência. E como nos diziam também que é o próprio homem, quando aparece, é como no Apocalipse, estes anjos que vêm, parece que fazem mal, é uma imagem, sem dúvida. Mas a interpretação da Igreja é de que é o homem que se faz, que constrói tudo isso. O Cardeal Ratzinger diz: representa a ameaça do juízo que pende sobre o mundo. A possibilidade de que este acabe reduzido a cinzas num mar de chamas. Hoje já não aparece de forma alguma como pura fantasia. O próprio homem preparou com as suas invenções a espada de fogo. O anjo com a espada de fogo é tremendo. É uma possibilidade. Em seguida, a visão mostra a força que se contrapõe ao poder da destruição. O brilho da Mãe de Deus. E de algum modo proveniente do mesmo, o apelo à penitência. Por isso, a espada de fogo não é uma metáfora da punição de Deus, é uma metáfora do que o próprio homem preparou com as suas invenções, com a sua maldade, com o seu centrar-se em si próprio. Na verdade, pela primeira vez na nossa história, temos a possibilidade de nos autodestruirmos. E todos pensaram nisto nas circunstâncias que agora vivemos. Se não se faz um stop, né, nisto. E todos pedimos por isso. Mas o mundo pode entrar em loucura completa. Qual é a palavra-chave do segredo? Penitência. E dizia-nos o Papa, penitência, penitência. Volta-nos ao pensamento o início do Evangelho. Penitemine et credite Evangelio. Foi aquilo que eu viste ontem, quando o sacerdote te colocou as cinzas sobre a cabeça. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. É o início do Evangelho. É o que Nosso Senhor começou a pregar dizendo, convertei-vos. Perceber os sinais do tempo
significa compreender a urgência da penitência, da conversão, da fé. E recolhe-se neste livro o que nos diz a Lúcia sobre este ponto. Que penitência é esta que Deus nos pede? Em primeiro lugar, é o sacrifício que cada um tem de se impor a si mesmo para deixar a vida de pecado e enveredar por um caminho de honestidade, de pureza, de justiça, de verdade e de amor. Estamos no princípio da Quaresma e é isso que nós queremos. E parece que o mundo te pede isso, te pede converte-te, por favor. Senão algo tremendo pode acontecer. Parece que te pede assim, como ontem em São Paulo, nós vos pedimos, em nome de Deus, nós vos suplicamos. Pedia, não é? Agora não me está a lembrar da segunda parte, mas ia ficar bonito, mas pronto. Reconciliai-vos. Nós vos pedimos em nome de Cristo. Reconciliai-vos com Deus. Mas temos de terminar. Está a chegar ao fim esta meia hora. E pensava em Nossa Senhora, na esperança, nessa luz que vem. Aquela espada que vai para a terra, mas a luz tira. Ou seja, que apaga esse efeito. Confiamos em Nossa Senhora. Ela diz-nos que por fim, o seu Imaculado Coração vai triunfar. E que significa isso? Significa que este coração aberto a Deus, purificado pela contemplação de Deus, é mais forte que as pistolas ou outras armas de qualquer espécie, explica o cardeal Ratzinger. O fiat de Maria, a palavra do seu coração, mudou a história do mundo, porque introduziu neste mundo o Salvador. Graças àquele sim, Deus pôde fazer-se homem no nosso meio e tal permanece para sempre. E aqui estás, Senhor. E aqui vais ficar durante umas horas nesta capela, sobre este altar, exposto para que nós te adoremos e para que nós te digamos também com a tua mãe: sim, fia-te, faça-se em mim, faça-se o que tu desejas, a conversão que tu pedes. Quero converter-me, quero aproveitar estes dias para me converter. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.